Boa noite, que a graça e a paz, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. No momento falando de Jesus, hoje o Espírito Santo me trouxe já de manhã uma mensagem e gostaria de compartilhar com vocês. Fique ligadinho até o final desse vídeo para que vocês também possam ser alimentados, fortalecidos na palavra de Deus em nome de Jesus. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus e anunciando as boas novas e o ano aceitável do Senhor. Também quero agradecer a você, querido ouvinte, que tem se alimentado da palavra de Deus através dos nossos vídeos, tem se inscrito, compartilhado, dado like, comentado. Um abraço para nossa irmã Rosalva, minha prima Rosalva, lá de Santa Catarina. Deus abençoe, querida, você que comentou no canal aí. Deus abençoe as minhas irmãs também, que sempre comentam. O nosso irmão Luiz Aquino também. Todos são uma bênção. Também queria mandar um abraço para nossa irmã Cristina, que é do canal Examinando as Escrituras também. Ela tem falado palavras assim que tem me fortalecido também em nome de Jesus. Um abraço, minha querida, em nome do Senhor. Também quero divulgar o canal Artes em Tricô com a Marlete Goulart. Vai lá, se inscreva, curta, compartilhe. Aprenda a fazer crochê, tricô, ela ensina a fazer coisas muito legais lá. Vão lá e não percam a oportunidade de aprender. Você que gosta de fazer crochê ou tricô, ela faz e ensina. Também é o canal Examinando as Escrituras, que tem pãozinho quentinho do céu, uma delícia. Olha como eu tenho me alimentado. Que mensagens gloriosas da parte do Senhor, queridos. Vale a pena. Quantas vezes nós perdemos nosso tempo assistindo outros tipos de coisas, mas este canal, olha, alimenta nossa alma, alimenta o nosso espírito. Nós saímos saciados em nome de Jesus. Amém? Vamos à mensagem de Deus? Glória a Deus. Na mensagem de Deus, hoje eu quero falar sobre a casa espiritual. Como assim, casa espiritual? A palavra do Senhor fala sobre o templo e sobre a casa espiritual. E aqui eu quero falar sobre dois tipos de casa espiritual. Vamos ver o que o Espírito Santo passou no meu coração. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, o nosso espírito pertence a Deus, queridos. Então, glorifique o Senhor. Mas eu quero falar agora sobre a casa espiritual. Como assim, Marli? A casa espiritual, o nosso corpo, ou ela tem a casa espiritual ou o templo. Qual a diferença da casa? Uma casa pode ter muitos entulhos, uma casa pode ter muita sujeira. Vocês não viram aquela casa lá daquelas pessoas que são acumuladoras? Então, ali na casa você põe tudo quanto é tipo de bagunça, tipo de sujeira, acumula, coisas velhas. Numa casa pode ter muitas coisas. E ali, como que o Espírito Santo poderá habitar se ali estiver tudo sujo, todo cheio de nojeiras? Muito bem. E a palavra do Senhor fala assim sobre o templo,
templo espiritual. O templo, ele tem que ser um lugar amplo, um lugar limpo, um lugar bem arejado, para que as pessoas entrem e possam se sentir bem. Lá não pode ter acúmulo de nada. Tem que ser espaçoso, tem que ser bonito. E é aí que o Espírito Santo de Deus tem que habitar. Ele vai habitar no templo limpo, num templo arejado. Mas quando a casa quando não é templo e é casa, ali tem todo tipo de sujeira. O que é sujeira? É pecado. Todo tipo de coisas que atrapalham do Espírito Santo de Deus, vai lá e candará habitar dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. A palavra do Senhor fala ali que nós somos o templo do Espírito Santo. E fala também, olha aqui, que o nosso corpo e o nosso espírito, eles são de Deus. São, porque nós fomos comprados por bom preço. Qual que é o preço, queridos? É o sangue de Jesus. Senhor Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Porque a palavra do Senhor também fala: limpai-vos, purificai-vos, lavai as vossas mãos, pecadores. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós. Olha, eu estou sentindo já um calor me envolvendo. É a presença do Espírito Santo falando conosco, falando para nós se limpar, para nós se purificar, para nós colocar a nossa vida no altar de Deus. Porque um dia, amados, cada um de nós teremos que dar conta a Deus de nós mesmos que fizemos aqui na terra. Quando for a hora de pagar as nossas dívidas, se não tiver Jesus pagado o preço, ali se nós não tiver reconhecido o sacrifício do Senhor, nós seremos rejeitados e vai ser muito difícil. Nós temos a oportunidade hoje de nos arrepender, nós temos a oportunidade hoje de buscar ao Senhor, nós temos a oportunidade hoje. A palavra do Senhor diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Se nós se afastar do Senhor, Ele se afasta de nós. É nós que nos afastamos dele. É nós, amados. Nós, através das nossas atitudes, através dos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar no teu coração, olha, com força, com graça, para que seja templo. A palavra do Senhor diz assim: aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Uma vez me perguntaram, me fizeram uma pergunta bem difícil, e como eu tinha voltado a fazer poucos dias para a igreja, eu não sabia se eu ia saber responder. Um ateu, um cara que não acreditava nem em Deus direito, ele perguntou assim, que trabalhava comigo, perguntou assim: por que Deus lança o povo do inferno? Que fala que Deus lança o povo no inferno. Daí eu pedi assim, estava de costa para ele, eu falei: Espírito Santo, como que eu vou responder isso? Me fala como que eu devo. Veio bem na hora a resposta, na hora assim. Então, na palavra de Deus fala assim, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. E a palavra do Senhor diz assim também, que o inferno é para aqueles que se esquecem de Deus. E ele calou a boca. Foi na hora o Senhor me revelou pela sua infinita misericórdia. E ele não teve como questionar. Porque quando o Espírito Santo fala, todo mundo tem que se calar. Não é a sabedoria nossa, é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que nos cobre.
sabedoria de Deus que nos cobre e toca a nossa boca para responder de uma forma que o inimigo não vai ter como questionar na boca daquela pessoa. Porque se Deus não usar a pessoa, quem usa é o inimigo. E ele estava querendo, me confundir, me confrontar. E o Espírito Santo foi comigo ali e respondeu. Eu já aprendi muitas coisas, mas muitas coisas com o Espírito Santo de Deus. E continuo aprendendo, porque as coisas do alto são imensas. Glória a Deus. São essas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Seja templo do Espírito Santo. Não deixe o inimigo te escravizar. Não deixe o inimigo colocar sujeiras dentro da tua casa. Que tipo de sujeira que ele pode colocar? Como maus pensamentos. Satanás ele luta muito na nossa mente. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra do Senhor, como é dar lugar. Se ele quer falar, se ele começar a colocar mau pensamento, já repreenda, não dê vazão, não fica pensando, afasta tudo que é de ruim da tua vida, dos teus pensamentos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Agora vamos ao momento da oração. Glória a Deus. É o momento do apelo. Você que está pela primeira vez aqui ou que está há muito tempo e não se decidiu, e hoje o Espírito Santo falou com você fortemente através dessa mensagem. Olha, se você quiser aceitar o Senhor Jesus ou fazer um concerto com Deus através desse canal, é o momento, é a oportunidade. Ore-se comigo. Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor, me dá força para vencer as tentações. Me dá força, Pai, para ser o templo do Teu Espírito. Me limpa, me purifica, me santifica, Senhor. Habita dentro de mim como templo de Deus. Sim, Jesus. Dirige e conduz a minha vida. Pai querido, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta família em nome de Jesus. Que haja cura, transformação, salvação, libertação em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.